Vamos começar a nossa aula sobre o Covid-19, salientando que vamos chamar a atenção de uma medida de doença. Nosso canal do YouTube tem as demais nas outras aulas, se vocês quiserem conferir. Vamos ver a de hoje. Temos, com o Covid-19, uma pandemia. Vamos conceituar algumas coisas. A epidemiologia pode ser definida como sendo o estudo da distribuição e dos determinantes de estados ou eventos relacionados à saúde em populações específicas e como que se aplica esses estudos no controle de problemas de saúde. Ou seja, a epidemiologia ela está assessorando toda essa configuração dos dados em relação ao Covid-19. A Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, decreta que o novo coronavírus, causador da doença Covid-19, é uma pandemia. E se impõe uma pergunta, mas o que é uma pandemia? A pandemia, ela se caracteriza como sendo a contaminação por uma doença que se tornou global, rompeu fronteiras, afetando um grande número de pessoas ao mesmo tempo em todos os continentes. Vamos ver o que está acontecendo nos dias de hoje com o Covid-19. Nós temos 169 países atingidos em todos os continentes, ou seja, se caracteriza um exemplo claro de uma pandemia. O coronavírus, no dia 22 de março, e aqui convém ressaltar que todos os dias esses dados vão ser diferentes, apresentava mais de 335 mil, quase 336 mil casos confirmados e mais de 14.300 mortes. Vocês observam aqui neste gráfico, dia a dia, a evolução desta pandemia. E se impõe revisar uma medida importante de doença, que é a taxa ou o coeficiente de letalidade, que vem a ser a proporção de mortes por determinada doença e o total de doentes. Ou seja, para cálculo da letalidade, você vai colocar no numerador o número de pessoas que morreram devido à doença e no denominador aquelas pessoas que contraíram esta mesma doença. Assim, aqui temos uma tabela com o número de casos em diferentes países já confirmados e o número de mortes decorrentes da doença. Se você usar, então, essas mortes no numerador e dividir pelo número de casos confirmados, você vai ter as taxas de letalidade, que eu já coloquei aqui em diferentes cores, onde se observa a Itália com uma alta taxa de letalidade e decrescendo a Alemanha com a menor delas. É importante lembrar que esta taxa de letalidade ela vai sendo alterada conforme os números vão chegando. E sempre convém lembrar também que há uma grande subnotificação desses dados. Ou seja, esses números certamente são muito maiores, porque esses são apenas os casos confirmados. Já vindo para o dia 24 de março, ou seja, 2 dias depois dos primeiros dados apresentados, nós passávamos já de 407 mil casos confirmados e mais de 17 mil mortes. Se nós fizermos o cálculo das diferenças, percebam que em 2 dias aumentamos em mais de 71 mil casos confirmados e mais de 3 mil mortes, o que seja, é uma pandemia que está apresentando uma evolução bastante rápida. Aqui a mesma tabela para os mesmos cálculos e nós vemos aqui então as taxas de letalidade. E nós observamos, se compararmos o dia 22 com o dia 24, uma diferença de apenas 2 dias, portanto, nós temos já algumas diferenças importantes. A letalidade na Itália aumentou em 2 pontos percentuais, o que é bastante. E a letalidade na Espanha já ultrapassou a letalidade no Irã. Então a gente vê que com os dados oficiais, certamente há uma subnotificação,
mas esses países vão mudando de posição. Hoje se vê uma tendência muito forte dos Estados Unidos a aumentar o seu número de casos e mortes e assim por diante. Então, numa próxima comunicação, a gente vai atualizando esses dados.